I am going to talk about Jesus this morning. Eu vou falar nessa manhã a respeito de Jesus. I have many subjects to talk about. Eu tenho muitos assuntos dos quais falar. I can talk about prophecy. Posso falar de profecias, I can talk about final day events. eventos finais, I can talk about sanctuary. santuário. I can talk about many other topics. Posso falar de qualquer outro assunto. But this morning I would like to talk to you about our Lord Jesus Christ. Mas essa manhã eu quero falar para vocês do nosso Senhor Jesus Cristo. Do you really know your Savior Jesus Christ? Você realmente conhece o seu Salvador Jesus Cristo? Do you understand how great is He? Você ainda compreende quão maravilhoso e grandioso é Do Ele? you really understand how far in distance He has traveled to die for you and I? Você compreende a distância tão longe que Ele viajou para poder morrer por nós aqui? When you pray, Lord, do you really understand who you are talking to? Quando você ora, Senhor, você realmente compreende com quem está falando? Do you understand how great is He? Você compreende quão grandioso é Ele? That's what I'm going to talk about this morning. É sobre isso que eu vou falar essa manhã. I hope in this worship service we're going to be united in one spirit in adoration of Jesus Christ to the Father God in heaven. Eu espero que nesse serviço de adoração nós possamos estar unidos em espírito em adoração ao Jesus Cristo, nosso Senhor. And I'd like to call this sermon Condescension of Jesus. E eu chamei esse sermão da condescendência de Jesus. You see, in Philippians chapter 2, verse 5 to 8 says this. E em Filipenses capítulo 2, versos 5 a 8, diz assim: Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, de sorte que haja em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus, who, being in the form of God, though in not robbery to be equal with God. que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Do you understand how humble his statement is? Vocês compreendem quão humilde essa declaração? But made himself of no reputation, Mas esvaziou-se a si mesmo. Não. and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of man. Tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. He became a servant, Ele se tornou um servo. not a servant for angels, Não um servo de anjos, but a servant for humanity. um servo da humanidade. Not just humanity, but fallen humanity. Mas não somente para a humanidade, mas para a humanidade caída. Not just fallen humanity, but the wicked, corrupt humanity. Não somente a humanidade caída, mas a humanidade corrompida e ímpia. In volume 3 of Selected Messages, page 128, we find something very strange in a way. No volume 3 de Mensagens Escolhidas, página 128, nós encontramos algo bastante estranho, de certa forma. Laying aside his royal crown, he condescended to step down, step by step, to the level of fallen humanity. Colocando de lado sua coroa real, ele condescendeu de descer passo a passo para o nível da humanidade caída. Sounds like Jesus Christ had been stepping down in order to come down to our level. Soa como se Jesus estivesse descendo passos até chegar ao nosso nível. Do you understand what I'm talking about? Vocês estão compreendendo do que eu estou falando? Before Jesus Christ became human being, fallen human being, Antes que Jesus se tornasse um ser humano caído, assuming our fallen nature assumindo a nossa natureza humana, to become our redemption para se tornar o nosso redentor and sacrifice for our salvation, e se sacrificar para a nossa salvação, he came down to the level of angels first. ele primeiro desceu ao nível dos anjos. He came down to the level of angels to talk to them, because many of them were deceived by the theory of the deceptions of the Ele Satan. desceu ao nível dos anjos para poder conversar com eles, porque muitos deles tinham sido enganados pelos enganos de Satanás. In Patriarchs and Prophets, we read in a chapter that Jesus Christ went to the angel and spoke to them. E em Patriarcas e Profetas há um capítulo que diz que Jesus veio aos anjos e falou a eles. How did he do that?
Como ele fez isso? I think he came down to the level of angels. Eu acredito que ele veio e desceu ao nível dos anjos. I don't understand how. Eu não compreendo como. I cannot really say dogmatically about this. Eu não posso dizer de forma dogmática a respeito disso. I don't want to make it as another doctrine or something. Eu não quero fazer disso uma outra doutrina ou algo assim. But I just want to share with you of my burden. E eu só quero compartilhar com vocês aquilo que é o que eu peso no meu coração. Before he came down to the fallen humanity to save us, Antes de que ele descesse à humanidade caída para nos he salvar, went down to the level of angels first to persuade them to come back. ele primeiro desceu ao nível dos anjos para persuadi-los a voltar. They did not fall. Eles não caíram. They did not break God's commandment. Eles não quebraram os mandamentos de But they were Deus, deceived. mas foram They enganados. were led into a kind of strange thoughts Eles foram along conduzidos, with Satan. eles foram levados a um tipo de estranhos pensamentos unidos com That's Satanás. totally misunderstanding Isso é totalmente mal compreendido because of the wrongful insinuations of Satan. por causa das más insinuações de Satanás. Deus mal So compreendido. Jesus came down as a representative of Jehovah God. Então Jesus desceu ao nível dos anjos como um representante do Deus But I Jeová. don't know how, but Jesus Christ became in the level of angel Eu não sei como, mas Jesus veio para o nível dos anjos and spoke to them. e falou a eles. What a humility of Jesus. Que humildade tem Jesus He Cristo. cares so much of the angels. Ele toma tanto cuidado com os anjos. After Jesus spoke to them, E depois que Jesus falou com eles, many of them came back. muitos deles It voltaram. was almost half of the angels sided with Satan in the first Estava place. praticamente metade dos anjos persuadidos por Satanás. And then after Jesus went to them, some of them came back. Então, quando Jesus veio a eles, alguns puderam voltar. Condescension of Jesus to the level of angel first. Condescendência de Jesus primeiro ao nível dos anjos. When Satan saw Jesus came down to their level, Quando Satanás viu Jesus vir descer ao seu nível, and still Jesus Christ holding the prerogatives, the power and authority as holy God, e ainda tendo as prerrogativas de poder e autoridade como um santo Deus, still joining the God's counsel in creation of the planet ainda Earth, se unindo ao conselho de Deus para a criação da terra, Satan began to be jealous. Satanás começa a sentir inveja e If ciúme. God was in heaven and speaking to them as Jehovah God, Se Deus estava no céu falando a eles como um Deus Jeová, how in the world the devil Lucifer could ever think to being jealous with Jesus Christ? como nesse mundo Satanás poderia ficar ciumento de Jesus Cristo com essas But relações? somehow Jesus Christ came down to the level to speak to them. Mas de alguma forma Jesus veio e desceu ao seu nível para falar com eles. So Lucifer began to be jealous. Então Lúcifer começa a I don't sentir know inveja. how, it is not revealed clearly, Nós não sabemos como, não está revelado but I claramente, suspect there's a possibility. mas eu suspeito que é uma possibilidade. Okay, now let us talk about the attributes of God, the Vamos falar powers of sobre God. os atributos de Deus, os poderes de He is Deus. omniscient. Ele é He knows onisciente, everything, ele sabe todas as and he is coisas, omnipotent. e ele é He onipotente. can do anything. Ele pode todas as And coisas. he is omnipresence. E ele também é onipresente. Well, he can be anywhere. Ele pode estar em todos os Well, lugares. in a way, I can be anywhere. Em certo sentido, eu posso estar em vários lugares. But omnipresence means he can be anywhere, anytime, at the same time. Mas a onipresença ela quer dizer que eu posso estar em qualquer lugar, em qualquer momento e ao mesmo tempo. But when Jesus Christ came down to this earth, Mas quando Jesus desceu a essa terra, he folded his attributes in heaven and came down and lived as total human being. ele deixou os seus atributos e desceu como um ser humano completo. My friends, that's a love of God. Meus amigos, esse é o amor de Deus. We cannot understand it. Nós não podemos compreendê-lo. We cannot comprehend it. Não podemos entender. We can only understand through the revelation of Holy Spirit. Só podemos compreender através da revelação do Espírito When Santo. we are filled with Holy Spirit, Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, we begin to understand little by little, começamos a compreender pouco a pouco. and we begin to feel it little by little. E começamos
a aceitar pouco a pouco. Because Holy Spirit is the only spirit that can understand about God. Porque o Espírito Santo é o único que pode compreender as coisas de Deus. My brothers and my sisters in Brazil, Meus irmãos e irmãs no we Brasil, need to receive Holy Spirit. nós precisamos receber o Espírito Santo. Many people think Holy Spirit in terms of power. Todo mundo, a maioria das pessoas pensa no Espírito Santo em termos de poder. Yes, that is also. Também há esse But aspecto. Holy Spirit is primarily the source of truth. Mas primariamente o Espírito Santo é a fonte da Through verdade. Holy Spirit we understand Através do Espírito Santo nós of compreendemos things about God. as coisas que são a respeito de That Deus. understanding and experience will make us humble. Essa experiência de entendimento vai nos tornar humildes. It makes us able to surrender all that we have on the altar for Jesus Nos Christ. habilitará a render-nos tudo que temos e somos a Jesus Cristo. You know, we emphasize about the righteousness by faith a lot. Nós enfatizamos a questão da justiça pela fé somente. Now, what is the righteousness by faith? Mas o que é justiça pela fé? Now, righteousness is God. Justiça é Deus. We are not righteous. Nós não somos justos. The only way to be righteous is get the righteousness from the Lord. A única maneira de sermos justos é tomar essa justiça do Senhor. How can we get it? Como podemos We consegui-la? get it by faith. Pela fé. By faith, we receive His righteousness. Pela fé recebemos sua justiça. Righteousness is not only a concept. A justiça não é somente um It conceito. is not only a knowledge. Não é somente um conhecimento. Righteousness is a power. É um poder. Righteousness is experience. Justiça é uma experiência. When God makes us righteous, Quando Deus nos torna justos, there's a condition in our part. há uma condição que é para That ser is feita em nossa our, parte, our submission and total surrendering. que é nossa submissão e total entrega. We have to admit that we are not righteous whatsoever. Temos que admitir que não somos de maneira alguma justos por nós We are mesmos. wicked and sinners. Somos ímpios e pecadores. And we cannot conjure up or we cannot make up any single righteousness by our own power. E nós não podemos formar nenhum tipo de justiça pela nossa própria força. No matter how many years you've been in the church. Não importa quantos anos você tem estado No na matter how many igreja. years you have worked for the church. Não importa quanto tempo você tem trabalhado It na doesn't matter how igreja. many people you have baptized in the past. Não importa quantas pessoas você batizou no passado. Oh, as an evangelist, I baptized many in the past. Como evangelista, eu tenho batizado I muitas have pessoas no taught passado. many people Bible studies. Tenho dado a muitas e muitas pessoas estudos I have bíblicos. convicted many souls in my evangelistic Tenho meetings. convencido muitas almas nos meus But those evangelismos. things does not give me any single righteousness whatsoever. Mas essas coisas não me dão nem sequer uma partícula de justiça. It's only work of God. Somente a obra de Deus. I cannot make any single righteousness. Eu não posso fazer nem sequer uma simples Then how ato de can I justiça. become righteous? Mas como posso me tornar justo? We can become righteous only through surrendering. Nós podemos nos tornar justos somente através de uma entrega, Accepting His righteousness. aceitando a sua justiça, That's grace. sua graça, That's love. aquele amor. God has pity and sympathy over our Deus tem sinners. piedade e simpatia conosco. So we receive it. Isso aqui. So we receive righteousness. Então nós recebemos a So justiça. how does it work? Então como isso funciona? Through Holy Spirit, He implant the righteous motivations in you and I. Através do Espírito Santo é implantada justas motivações em nosso coração. And our desires and motivations are going to be changed. E nossos desejos e motivações são transformados. We are prompted to love someone. Nós estamos inclinados a amar We outra are pessoa. prompted to be good. Nós estamos inclinados a fazer We o are bem. prompted to study the Word of God. Nós estamos inclinados a estudar a We are palavra de Deus. prompted to pray. Nós estamos inclinados a orar. We are prompted to speak about Jesus Nós estamos Christ. inclinados a falar sobre Jesus Cristo. We are prompted to sacrifice Nós for estamos others. dispostos a sacrificar por amor That a is the Ele. work of Holy Spirit. Essa é a obra do Espírito Santo. In the Bible, it is called
grace. Na Bíblia ela é chamada de graça. Without that grace, you Sem- and I are going to be lost forever. Sem without essa any hope. graça, você e eu estaremos perdidos para sempre e sem esperança. So we need Holy Spirit Então nós precisamos do Espírito working in Santo my heart. trabalhando no meu That's coração. grace. Isso é graça. Through grace, we receive the righteousness. Através da graça nós recebemos a And we have to justiça. maintain that E experience. nós temos que manter essa experiência. That is righteousness by faith. Isso é justiça pela fé. Every day, Todos os dias we have to submit ourselves to God. devemos render nosso eu a How Deus. can it begin? Como podemos começar? How are we willing to be submissive? Como podemos estar dispostos a estar submissos? How are we willing to become righteous? Como estaremos dispostos a nos tornar justos? How are we going to start to pray for Holy Spirit? Como começaremos a orar pelo Espírito Santo? How can it all begin in our hearts? Como tudo pode começar em nosso coração? By understand the love of God. Ao compreender o amor de Deus. Through understand the love of Jesus Christ. Ao compreender o amor de Jesus Cristo. By understanding condescension of Jesus. Ao compreender a condescendência de Jesus Cristo. And how great He, God. E quão grandioso é Ele, Deus. And He came down so low to this earth and became one of us. E Ele vem tão baixo a essa terra para When we salvar cada um understand de that, nós. Se nós compreendermos isso, Our evil hearts are touched. nossos corações malignos serão tocados. Now we want to believe in Him. E então nós estaremos We want to desejosos de querer trust nele Him. e confiar nele. We want to render our love back to Him. E de render o nosso amor de volta a Ele. That's how it all starts. Isso é como tudo começa. Now let me ask you this question again. Mas agora deixe-me fazer uma pergunta novamente. Do you know how great your Jesus is? Você sabe quão grandioso é o seu Jesus? Do you know how great His love is for you? Você sabe qual é o tamanho do seu amor por você? Okay? The choices of Godhead in the plan of salvation. As escolhas da divindade no plano da salvação. God the Father and Son Jesus Christ and Holy Ghost, they are equal and same God, Jehovah. Deus o Pai, Jesus e o Espírito Santo são iguais, são o mesmo Deus. But they took part in the plan of salvation of humanity. Mas eles têm cada um papel no grande plano de salvação. God the Father chose to lead the plan. Deus o Pai escolheu liderar o plano. If God the Father incarnated as a human being, the plan of salvation would have been still worked. Se See? Deus o Pai tivesse encarnado como ser humano, ainda assim o plano da salvação teria funcionado. But somehow, second God, Jesus Christ, went down to the level of angel and came down to the level of humanity. Mas de alguma forma, a segunda pessoa da divindade desceu ao nível dos anjos e depois desceu ao nível da humanidade. When Jesus Christ went down to the level of angel to persuade them, E quando Jesus Cristo desceu ao nível dos anjos para persuadi-los, He became Michael, ele se tornou Miguel, the archangel. o arcanjo. Isn't that what the Bible says? Não é isso que a Bíblia diz? He's Jesus Christ. Ele é Jesus Cristo. Okay? And Okay. so he became Michael and one of the archangels. Então ele se tornou Miguel, um dos arcanjos. That's why Satan was jealous of Jesus. E é por isso que Satanás tinha ciúmes de Jesus. But Holy Spirit chose to play an supportive role only for Jesus. E o Espírito Santo escolheu operar um papel somente de apoio a Jesus Cristo. Holy Spirit is so humble person. E o Espírito Santo é uma pessoa tão humilde. He is always in the background, Ele sempre está por detrás das helping cenas, and supporting Jesus Christ. ajudando e apoiando Jesus Cristo. Help us to be reminded of the work and the words of Jesus E Christ. ajudando-nos a nos lembrar da obra e das palavras de Jesus That's Holy Cristo. Spirit. Esse é o Espírito Santo. So as if Holy Spirit is kind of invisible. E ele parece como se fosse invisível. But few times Holy Spirit was visible. Mas algumas vezes o Espírito Santo se tornou visível. When Jesus Christ was baptized, Quando Jesus Cristo foi batizado, He por came exemplo, down in the form of dog. ele desceu na forma de
de uma pomba. On the day of Pentecost, No dia do he Pentecostes, came down in the form of the cloven tongue in e fire. ele desceu em forma de línguas de fogo. Do you know what other time Holy Spirit came down in visible form? Vocês conhecem algum outro momento em que o Espírito Santo desceu em forma visível? You know, when Abraham came back from the victory in a war, in E a battle, saibam que quando Abraão voltou da sua vitória na batalha, he brought tithe and offerings. ele trouxe dízimos e ofertas. Who did he bring those things to? Para quem ele trouxe os dízimos? Melchizedek, right? Melquisedeque, certo? Now, Melchizedek, if you read in the chapter 7 of Hebrew, Se você ler no capítulo 7 de Hebreus, Melchizedek is not a human being. Melquisedeque não é um ser humano, Because the Bible says he did not have any mother or father, porque a Bíblia diz que ele não teve pai ou mãe, no beginning and no ending. nenhum início nem fim. And who is he? Então quem é ele? He must be God, right? Ele deve ser Deus, não? And then he says he is like the son. E ele diz que ele é como o Filho. That means he is God, Isso significa que ele é but not Deus, Jesus Christ. mas não Jesus Then Cristo. who is he? Então quem é ele? He is Holy Spirit. Espírito Santo. There's no way we can interpret that in other way. Não há uma maneira de interpretar de forma So diferente. Mrs. White was correct when Mrs. White said it very clearly about this point. E a senhora White fala muito claro a respeito desse ponto. And she said that Melchizedek was the Holy Spirit in the form of humanity. Ela disse que o Melquisedeque era o Espírito Santo na forma de humanidade. You can read it about that in Review and Herald. Você pode ler isso na Review and Herald, That was Holy Spirit. que era o Espírito Santo. Let's move on. Vamos continuar. Now Jesus became Michael the archangel. Jesus então se tornou Miguel, o arcanjo. Okay, Daniel 10 verse 12 to 14. Então Daniel 10, versos 12 a 14. We find the statement like but lo, Michael, one of the chief princes came to help me. One of the archangels, it means. Falando de Miguel, é nos dito, então me disse, não temas. Which verse is this? I think it's 13. Verso 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel... Okay. All right. And Daniel 10:21. Sorry. Um dos primeiros príncipes veio para ajudar-me e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Okay, now, Então, verso 21. now then 10:21. Verso 21. And he says, "But Michael your prince," which means archangel. Mas então diz aqui, Miguel, que significa o arcanjo. So we understand that somehow Jesus Christ went down to the level of angels. Miguel, o príncipe. Então nós entendemos que de alguma forma Jesus desceu Now à here we forma de find in anjo. Revelation 12, Então nós encontramos em Apocalipse 7 to 12, 8. 7 a 9. And there was war in heaven. Michael and his angels fought against the dragon, and the dragon fought and his angels, and prevailed not, neither was their place found anymore in heaven. E houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram nem mais, o seu lugar se achou no So céu. Jesus Christ fought against Lucifer, another archangel, Então, the angels, to bring them back. então Jesus lutou contra Lúcifer e seus anjos e para tentar trazer alguns anjos de volta. This is one of the mysteries. Isso é um dos It is mistérios. not revealed in detail. Não está revelado em So when we detalhes. get to heaven, Então, quando formos ao céu, we'll ask and we'll find out. vamos perguntar e We'll descobrir. go and ask Jesus together, okay? Nós vamos perguntar a Jesus juntos, In ok? order to be explained. Para podermos ser explicados sobre isso. Okay, Daniel 12 verse 1 says there's a Michael is going to stand up for his people. Então, Daniel 12, verso 1 é dito que se levantou Miguel. Okay, now Patriarchs and Prophets, page 35. E Patriarcas e Profetas, página 35. The King of the universe summoned the heavenly host before him, that in their presence
he might set forth the true position of his Son and show the relationship he sustained to all created beings. Então, o Rei do Universo reuniu todas as hostes angélicas diante dele para que em sua presença ele pudesse demonstrar a verdadeira posição de seu filho e mostrar a relação que ele mantinha com todos os seres criados. Why did God the Father had to explain about his Son? Por que Deus o Pai tinha que explicar algo a respeito do Why seu was it filho? necessary? Por que isso era necessário? I mean, Jesus Christ is Jehovah God from eternity. Se Jesus Cristo era Deus Jeová por toda a eternidade. It was necessary because Jesus Christ came down to the level of angels and became archangel. Era necessário porque Jesus tinha descido até o nível dos anjos e se tornado o arcanjo. But was he still Jehovah God? Mas ainda era Jeová Deus. Absolutely. He Absolutamente. was a Jehovah God equally to Father. Ele era igual com o Pai. But in form, he came down to the level of angels. Mas ele se humilhou para descer até o nível dos anjos. I don't know how. Não sei como. It is not really explained. Não é nem explicado como. I'm trying to tell you how loving and humble our Lord Jesus Christ is. Eu só estou tentando explicar para vocês quão amável e humilde é o nosso Senhor Jesus He Cristo. wants to sacrifice even his own self in order to save us and even angels from rebellion. E ele estava disposto a sacrificar-se a si mesmo para nos salvar, e até os anjos. Do you know who Jesus really is hung on the cross? Vocês realmente sabem quem é aquele Jesus que estava pendurado numa cruz? My friends, do you know who is he? Você sabe, meu amigo, quem é ele And how is he? e como é ele? What is he? O que é ele? Now, Colossians chapter 1 verse 16. Colossenses 1:16. That all the universe, I mean all the things in this world are created by him and for him. Todas as coisas, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra. Now, listen to this. Psalm 19:1. Salmo 19, verso 1. The heavens, this is not singular but plural. The heavens declare the glory of God. Aqui não está no singular, está no plural. Os céus declaram a glória de Deus. And the firmament showeth his handiwork. E o firmamento anuncia a obra das suas mãos. How many heavens? Quantos céus? 1 or 2 and 3? 1 ou 2 ou 3? Bible says many. A Bíblia diz There are many muitos, heavens. muitos céus. Okay? Let's move on. Vamos continuar. Okay, I'd like to invite you to some stars in heaven. Eu gostaria de convidar a visitar algumas estrelas no céu. If you read book of Nehemiah, you find Nehemiah in his prayers, he says, God of heavens, many heavens. Se você ler o livro de Neemias, Neemias falando com Deus, ele fala, o Senhor dos céus, muitos céus. We are situated in a heaven in our sphere, E nós, where the gate of this side of heaven is Orion. That's entrance of this heaven. Our side of heaven. então nós estamos no nosso lado do céu, assim, nós não estamos na nossa esfera dentro desse céu. There are so many stars in heaven. Há tantas e tantas estrelas no céu. Revelation 12:12 says, "Therefore rejoice, ye heavens, plural, and ye that dwell in them." E Apocalipse 12:2 diz, portanto, regozijai vós céus e os que habitam And neles. Nehemiah 9:6 says, "The heaven of heavens." E Neemias diz, o céu dos céus. There are many heavens in the universe. Há muitos céus no And universo. God is located in the heaven of many heavens. E Deus está localizado no céu desses muitos céus. When I went to a country to live like 20 years ago, Quando eu fui viver no campo, há 20 anos atrás, the first night that I went out, a primeira noite que eu saí para fora, and I looked up, there was millions of stars, e eu olhei para cima, havia milhões de estrelas, which I'm not aware of that before. que eu nem sequer tinha It ideia was so delas. beautiful and bright. Tão bonito e tão brilhante. And I made a pledge to myself to God. E eu fiz um pacto com Deus. And I remember
the experience of Abraham. E eu me lembrei da experiência de Abraão. And I said, Lord Jesus Christ, E eu disse, Senhor Jesus I Cristo, commit myself to thee. eu comprometo a minha vida I a Ti. give myself totally unto you, Lord, Eu tonight. dedico e me entrego totalmente a Ti, Senhor. I pledge myself to preach the present truth and nothing but the truth. E eu me comprometo a pregar a verdade e não só a verdade. I'm somente a not going verdade. to care about my glory, fame, honor, nothing. Não vou me preocupar com minha glória, fama, honra, nada. No populations, no money, nothing. Nada, nenhum dinheiro, nada. And I would like to live for you and you only, Lord. E eu quero viver por Ti e por Ti somente. And throughout all this time, E ao longo God de todo has esse tempo, kept His promise for me. Deus tem mantido suas promessas para And mim. I try to keep my promise. E eu tenho mantido a minha promessa. Oh, Tentado I manter- made some mistakes and the blunders and everything. E eu tenho cometido erros, But I'm trying my best to keep my promise. mas eu tento o meu melhor para manter a But the minha Lord is so promessa. faithful. He's been keeping His promise for me. Porque o Senhor tem sido tão fiel em manter as suas promessas Sometimes para when I comigo. look around what our ministry is doing, E quando eu olho para quando o nosso ministério iniciou, it is just makes me wonder faz maravilhar. how could we do these things, wonderful como things. nós poderíamos fazer essas coisas It's maravilhosas? God. É Deus, It's God, my friends. somente Deus, meus amigos. You know, like about a month ago, I was preaching the Sunday church pastors. E há cerca de um mês eu estava pregando para pastores dominicais. I was preaching to them about the Sunday law, Eu estava pregando a eles sobre a lei dominical. and I tell them that this mark of the beast is a conflict between the law of God, the Sabbath truth. E eu disse para eles que esse conflito seria entre a lei de Deus, a verdade de Deus, e esse conflito com a lei dominical. Even I tell them that someday near soon you better leave out from the large cities, I told E them. a lei dominical era a marca da besta. E eu disse para eles que logo eles deveriam sair das grandes cidades. I even told them that a very difficult time is going to hit us. Eu disse para eles os grandes momentos difíceis que vão nos And I told them, alcançar. if you're not hiring but true shepherd of God, Se vocês não são verdadeiros pastores de Deus, you better teach your sheep and your flocks se vocês querem ser verdadeiros pastores de To Deus, é melhor prepare ensinar suas ovelhas for the things to come soon. dessas coisas que estão para vir em They breve. all say amen and E hallelujah. todos disseram amém e aleluia. Their hearts will open to the message, even that. Seus corações estão abertos à mensagem mesmo. And as I was hearing their amen, E ao estar ouvindo o seu amém, because I was preaching as if I was preaching to the Seventh-day Adventists. porque eu estava pregando como se estivesse pregando para adventistas. But about 300 Sunday church pastors came to hear me, and they said amen to that kind of message. E cerca de 300 pastores dominicais vêm e me dizem amém para esse tipo de And I mensagem. was wondering, E eu estava imaginando, do they really understand what I'm talking about? será que eles estão realmente entendendo do que eu estou falando? My friends, God is gathering His people from different flocks. Meus amigos, Deus está reunindo o seu povo de diferentes rebanhos. Oh man, there are so many stars up in heaven. Há tantas estrelas no Look céu. at these beautiful stars. Olha para essas lindas estrelas. This is like another galaxy system. Essa é uma outra galáxia. Isn't that beautiful? Não são bonitas? Our God is an artist. Nosso Deus é um Who artista. can put a beautiful color to paint in the sky like this? Como pode alguém colocar uma cor maravilhosa no céu como esse? You know, this galaxy system, it looks like on the side view like dish. Essas galáxias parecem até pratos. This is another galaxy system. Essa é uma outra galáxia. There's a very interesting point here. Aqui é um ponto muito interessante. In order for a planet to be survived and live, Para que um planeta possa sobreviver e that viver, planet need to be situated around this narrow corridor right here. o planeta deve estar situado nesse corredor estreito aqui. If it is located a little closer in, Se ele está localizado um pouco mais para dentro, it'll be sucked in to the center and be destroyed. ele será sugado e destruído. If it is located a little off of this area, E se está localizado um pouco para fora dessa área, it'll be go up and become orphan in the universe and be destroyed. e será saído e será destruído no universo. But do you know where our planet Earth is situated? E você sabe onde o nosso planeta Terra está situado? Right in here.
bem aqui. Isn't that a miracle? Isso é um milagre? Do you think that is a coincidence? Vocês acham que isso é uma coincidência? Friends, that is the power of creation. Amigos, esse é o poder da criação. We breathe and our hearts are pumping every day and we digest. Nós respiramos, o nosso coração bate todos os dias e nós digerimos o My alimento. friend, that is the supernatural power of Jesus Christ. Amigos, isso é o poder sobrenatural de Jesus We are Cristo. experiencing miracles every day. Nós estamos experimentando milagres todos And what os do dias. you do about that? Sorry. What do you do about E that? o que você faz por Do relação a you isso? give all your experience and everything that you have for Jesus Christ? Você dá toda a sua experiência e tudo que tem para Jesus Cristo? Is there anyone who hasn't surrendered his or her heart to Jesus yet? Ou alguém aqui que ainda não rendeu a sua vida ou o I coração would a like to Jesus invite Cristo? you to the cross of Jesus now. Eu quero convidá-lo para a cruz de Jesus nesse momento. Come to Jesus. Venha a Jesus. So silently you pray to him. Decida que deve orar por ele. You say, Lord, I'm so sorry. Diga, Senhor, eu Jesus, sinto please muito. forgive my sins. Senhor, por favor, Jesus, I want to be perdoa os meus cleansed. pecados. Eu quero ser purificado. I want to be yours. Eu quero ser teu. When you come back second time, Quando o Senhor voltar pela segunda, I want to be among the saints who are going to be taken up to eu quero heaven. estar entre os santos que serão levados para o céu. Please remember my name. Senhor, por favor, lembre-se do meu You pray nome. to Jesus right now. Ore a Jesus nesse momento. In case you haven't given your heart all the way to Em Jesus. caso de você não ter entregue o seu coração completamente a Jesus. You know, we have great pictures of the universe nowadays. Nós temos hoje em dia grandes fotos do universo, You know, Hubble telescope, through Hubble telescope. através do telescópio Hubble. And it has been taking superior pictures. Eles têm tirado fotos muito superiores. Some starry systems are like this. Alguns sistemas solares Isn't como that so esses. beautiful? It's like a flower. É tão bonito, parece uma flor. And some of them are looking like this. E alguns parecem isso. And Jesus Christ has been taking up all these starry systems. E Jesus Cristo tem tomado conta de todos esses sistemas. Genesis 1:1 declares that in the beginning God created the heaven and the earth. E Gênesis 1:1 disse que no princípio criou Deus os céus e a terra. O céu e a this. terra. O que? Olhe para This isso. looks like a real flower, isn't it? Like a lily. Parece or uma, something. uma linda flor, não parece? Isn't that beautiful? Bonito, não é? How do you think of that? O que você acha disso? This is all artwork of Jesus. Tudo as obras de arte de Jesus. I really hope as I travel the universe, I will enjoy this kind of products of creation of E eu God. realmente espero que enquanto estivermos viajando pelo universo possamos desfrutar I dessas lindas want you obras to da join criação. me. Eu quero que vocês se juntem a mim This special journey throughout the universe. nessa jornada especial ao longo do universo. Don't you trade this beautiful experience with anything else in the world. Não troque, não comercialize essa experiência por qualquer coisa nesse mundo. Isn't that beautiful? Isso não é bonito? Wow, look at this. Olhe para isso. It's like a spiraling Milky Way. Parece um espiral. What do you make of this? O que você acha disso aí? This is a star. Look at this. Olha Isn't para that isso. beautiful? Não é bonito? Ooh, what is this? O que é isso? You see, God is going to entertain us even through the forms of starry systems. Veja que Deus vai nos entreter mesmo através das formas dos sistemas solares. Isn't that beautiful? Não é isso bonito? Look at this. Olha para esse. Wow, the colors. Olha as It's cores. amazing. É I maravilhoso. certainly want to travel through this. Eu quero viajar vendo This essas is real, coisas. my friend. Isso é real, meus amigos. This looks like a kind of mushroom or Isso something. parece um cogumelo, não parece? And it looks like this. Oh, look at this. Olha para esse. Wow, this is so red, isn't it? Esse é tão vermelho, Our não? God is beautiful God. Nosso Deus é um lindo Deus. Wow, look at this. What is this? O que é isso? You see? E? Oh. This is one of the heavens in the universe. Esse é um dos céus que há no universo. This is just the entrance of that heaven. Essa é a entrada desse céu. This entrance is 50 light years wide. A amplitude dessa entrada desse céu é de 50 anos-luz. This is just mind-boggling, isn't it? Isso é uma coisa que deixa nossa mente confusa, não? Okay, I'd like to show you some pictures of Orion. Eu quero mostrar essas fotos para We vocês. like Orion, don't we?
Eu quero mostrar fotos de Orion. Nós gostamos do Orion, não? Is that all amen that I get? Esse é todo when o I'm amém talking que eu vou about conseguir Orion? falando sobre o Orion? Friends, we are going to go through this. Nós to go to iremos heaven. passar por essa porta. Okay, let's look at Orion. Vamos olhar o Orion. Ah, that's where Orion is, right? Ah, ali está. Okay, let's go closer. Vamos nos aproximar então. Ah, looks like that. Closer. Ah, vamos mais próximo Oh, então. beautiful. Bonito. Oh, looks like a rose. Parece uma rosa. Now, isn't that beautiful? Não é isso lindo? You know, Orion is one of the most beautiful starry system in the whole universe. Orion é um dos mais bonitos, das mais bonitas constelações God do put that universo. in our side of heaven. E Deus a colocou do nosso lado do céu. Oh, we are so thankful for this. Nós estamos tão agradecidos por isso. Now, okay, in Orion, Ok? Orion is a hunter star. O Orion, a constelação de Orion é considerada como Hunter um star caçador. looks like this. E ela tem esse There's a formato. 3-star as a belt and 3-star as a sword here. Então tem essas 3 estrelas como se fosse um cinto e outra estrela como se fosse uma And then espada. actually, this is the center of Orion Nebula. E esse é o centro da nebulosa do Orion. Okay, and let me see. Well, let's move on. Vamos continuar então. Here, in the center star of the sword of the hunter star system, Na estrela central da espada desse sistema de There's a constelação, hole. há um buraco, like a black hole. como um grande buraco negro. We can understand what it is. Nós não podemos compreender o But que é exatamente. recently, astronomers are saying that there's strange lights are coming out from that hole. Mas recentemente os astrônomos disseram que uma estranha luz tem saído daquele buraco. And they say we don't really understand what that is. E eles dizem que nós não compreendemos bem o que é aquilo. Now, Sister White saw that, and then he said Jesus Christ is going to come through that hole in order to reach us. Mas Ellen White viu isso antes e disse que Jesus Cristo passaria por esse buraco negro para nos buscar. That's the entrance gate of this side of heaven. Esse é o portão de entrada desse lado do céu. I'll tell you, Jesus' second coming is real. E eu digo para vocês que a segunda vinda de Cristo está Our próxima. rapture is going to be the real one. A nossa busca será algo real. Don't you ever miss it. Não perca isso. Jesus Christ, who came down to this earth to die on the cross, is that God. Jesus Cristo, que veio a essa terra para morrer numa cruz, é God esse Deus. who created that kind of starry system. Deus que criou esse tipo de sistemas solares e Great estrelas. God. Um grandioso Deus. Person we cannot understand. Uma pessoa que nós nunca He poderemos lowered compreender completamente. so low place. Ele desceu tão baixo, Became our se sacrifice. tornou o nosso sacrifício. Do you really understand who Jesus really is? Você realmente entende quem Jesus realmente é? This Jesus came to this. This is our starry system in our orbit. Esse é o nosso sistema solar. There's a Earth. Aqui é a Terra. Now I'll show you something. Agora eu vou mostrar algo para vocês. Okay, this is Earth. Aqui é a Terra. This is Venus. Esse é Vênus. Mars, Marte, Mercury, Mercúrio, Pluto. Plutão. Okay, compare Comparado to Sun. Here's Earth here. Aqui está a Terra. You know, Sun is 1 million times bigger than the Earth. You O know that. Sol é 1 milhão de vezes maior do que a Terra. Você sabe disso, né? Here's Sun, Aqui está Uranus, and Neptune, Urano, Netuno, and Saturn, Saturno, Jupiter, Júpiter, much bigger. muito maior. Sun is much bigger than the Earth. E o Sol é muito maior do que a Terra. Here's the Earth right here. Aqui está a Terra. Okay, there's a big star called Arcturus. E aqui está uma gigante estrela chamada Arcturus. Here's a small sun. E aqui lá está o Sol. How big sun is that? Quão grande é o Sol? Okay, here's a Antares. Aqui está Antares. Big star. E uma gigante estrela. There's a sun, and you cannot even see Não it. dá para ser visto mais o Sol ali. É um How ponto. big our sun is then? Quão grande é o nosso Sol? Oh, this starry system is so huge. Essas and big. estrelas são tão gigantescas. And we are situated right here. E nós estamos bem aqui.
And Jesus went through all this big universe. E Jesus desceu todo esse He universo. passed by galaxy systems. Atravessou sistemas e He passed galáxias. through many heavens Atravessou muitos céus to reach us. para nos alcançar. Came to this earth E veio a essa terra to die for you and I. para morrer por mim e por você. This is our Lord Jesus. Esse é o nosso Senhor Jesus. How great is He? Quão grandioso é Ele. That's why I'm willing to give my life and my heart to Him. É por isso que eu estou disposto a dar a minha vida e meu coração a Because Ele. I'm touched by His love. Porque eu fui tocado pelo seu amor. I want to do whatever it takes to do that service for Him. Eu quero fazer o que quer que seja necessário para servi-lo. Because He's a great God. Porque Ele é um Deus grandioso. God of love. Deus do He amor. has such a compassion. Ele tem tal compaixão. I love Him. Eu o I amo. trust Him. Eu confio nele. That's why I want to give my life É to por Him. isso que eu quero dar a minha vida para Ele. What about you? E você? Do you know Jesus? Você conhece?